Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que iria fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente sexta-feira para você, que o Sagrado Coração de Jesus encha a sua vida de amor, de paz, de misericórdia. O Evangelho nos apresenta um dos sinais profundos de Jesus, ou seja, a multiplicação dos pães e dos peixes. Olhando assim, em algum ângulo, né, a gente vê apenas a solução de uma necessidade material, mas por detrás há algo muito mais importante. Uma multidão com fome sendo alimentada. Mas a gente vai aqui tentar fazer você entender que por detrás deste ato de amor e de misericórdia de Jesus tem algo espiritual grandioso. E esse milagre que Jesus realiza aponta com certeza absolutíssima para algo muito maior, algo profundo, algo eterno. Ele está nos apontando aqui para a Eucaristia. Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães é um pré-anúncio da Eucaristia. Então, Jesus, que toma 5 pães e 2 peixes, ou seja, humanamente falando, é impossível. Ou seja, 5 pães e 2 peixes, meu Deus do céu. Quando a gente está trabalhando na roça no sol quente, isso só dá para um. Essa é a verdade. Mas o milagre acontece, porque Jesus, ali não houve uma partilha, porque há pessoas mal intencionadas por não acreditar em milagres, isso até na nossa igreja católica também. Quando você vê um padre ou um bispo dizendo, não, foi uma partilha, é uma mentira que estão contando. Houve um milagre e não foi uma partilha. Então, aqui é que está o detalhe interessante, né? Porque esse gesto de misericórdia de Jesus não é apenas uma coisa simbólica. Aqui, Nosso Senhor está, como eu disse anteriormente, nos apontando para a Eucaristia. E a gente precisa confiar plenamente, meus irmãos e minhas irmãs, em Deus, né? Mesmo diante das dificuldades, vamos acreditar. A multidão recebe alimento em abundância. E o engraçado é que sobra 12 cestos. Ali
Tinha mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine aí quantas pessoas comeram. Um milagre extraordinário de Jesus. Então, é um sinal grandioso, como o próprio Evangelho de João está nos mostrando, né? Porque logo após esse episódio, né, Jesus irá revelar o grande mistério do pão da vida. Aqui está o segredo espiritual. A multiplicação dos pães prepara o coração dos discípulos para entender a Eucaristia. Essa é a verdade, meus irmãos. É a perfiguração da Eucaristia. Então, observe o gesto de Jesus. Ele toma o pão, dá graça, parte, distribui. E lá na última ceia ele vai fazer a mesma coisa. Esses mesmos gestos de Jesus vão reaparecer na última ceia, quando ele vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, aqui não é uma coincidência, é continuidade, é misericórdia, é querer ficar com o seu povo, mesmo depois que partir ao Pai. Ele vai ao Pai, mas permanece conosco. E Nossa Senhora disse aqui em Anguera que Jesus não deixa uma lembrancinha, um simples objeto, uma sandália, um pedaço da sua roupa para ser lembrado. É ele mesmo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, essa multiplicação, né, esse pão multiplicado, esse peixe, né, lá no monte, vai alimentar o corpo, né? Mas o pão consagrado da Eucaristia vai alimentar a alma para a vida eterna. Tomai e comer isto é meu corpo. Não representa, não é uma coisa simbólica. Então, ali naquele momento, a multidão come e volta para casa e vai ter fome. Mas quem se alimenta de Cristo na Eucaristia recebe, digamos, um alimento que permanece para sempre. Nossa Senhora diz uma frase que eu lembrei aqui agora: tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Então, toda vez que você comungar, os efeitos daquela comunhão serão eternos na sua vida. Então, o Evangelho de hoje também nos sacode para uma coisa interessante, né? Os discípulos enxergam a escassez. Jesus vê a possibilidade de ajudar aquele povo. Não, mas nem que tenha 200 moedas de prata, não tem jeito não, o discípulo diz para Jesus. Não temos o suficiente, eles dizem. Mas Jesus vai mostrar que com ele, quando Jesus está presente, ele sempre faz o milagre acontecer. Com Jesus, com ele, sempre há o suficiente para saciar a nossa fome. Então o menino vai oferecer os seus pães, os seus peixes. É pouco, mas é tudo o que ele tem. E isso para Jesus basta. Ele vai multiplicar. E a multiplicação não é a passo de mágica. Estalou o dedo e a coisa aconteceu. Não. Ele abençoa. Ele dá o primeiro pedaço, alguém tira um pedaço, vai dando a outro, e o pedaço de pão nunca vai diminuindo o tamanho. Cada vez que se tirava, ele aumentava. Tirava, ele aumentava, e cada um que ia recebendo ia multiplicando em suas próprias mãos. Coisa extraordinária. Nossa Senhora foi que explicou isso, viu? Aqui em Anguera. Então, quando Deus quer colocar a mão para multiplicar, não precisa ser muito, não, né? Ele só precisa da sua boa vontade, do seu coração, né? Mesmo que a coisa pareça pequena, mas o Senhor faz multiplicar. Então, vamos pedir a graça para que o Senhor multiplique as graças e as bênçãos do céu em nossa vida. Esse milagre, meus irmãos, da multiplicação dos pães, continua acontecendo hoje, só que de uma forma muito mais profunda, muito mais extraordinária, que é na Eucaristia, claro, né? Então, cada missa que eu e você participamos, existe essa multiplicação. Então, um pão se torna a presença real de Jesus. Um altar se torna, vamos dizer assim, o lugar do encontro com o céu. Coisa bonita, né? Então, nós católicos, nós fiéis, famintos, nos tornamos saciados na alma. Porque a fome espiritual, Jesus vai saciar com a sua presença. Você tem buscado esse alimento? Você tem se preparado
para se encontrar com Jesus. Você tem se preparado em todos os sentidos. Primeiro, claro, espiritualmente. Mas você tem ido ao encontro do Senhor? Porque, meus irmãos, a multiplicação dos pães não é apenas uma coisa que aconteceu lá há 2000 anos atrás, não. Tire isso da sua cabeça. Aquilo ali, meu irmão, é um anúncio, é um convite, é uma promessa de Deus. Anúncio de Eucaristia, convite para a gente confiar totalmente em Deus, na promessa de Deus que se cumpre, né? Promessa de um alimento que nunca vai se acabar. E Jesus continua dizendo hoje, dai-lhe vós mesmo de comer. E ele mesmo é o alimento. Pronto. A igreja tem esse privilégio, a única igreja, a igreja de Cristo, de, com a autoridade que tem, nosso Senhor diz para continuar a fazer o que ele fez. Tomai e comei, isto é meu corpo, fazer isto em memória de mim. E a igreja faz. E você recebe a bênção e a graça do céu. Meu irmão, minha irmã, que o seu dia seja maravilhoso e que esta reflexão possa tocar profundamente seu coração. Antes de estar na presença de Jesus na Eucaristia, de buscá-lo na Eucaristia, limpe sua alma, vá com o coração limpo, sem maldade, sem ódio no coração, sem pecados que ofenda a Deus. Vai e busque. O Senhor está lá, é a sua força, a sua coragem, é a sua determinação. Que a Virgem Maria interceda por você. Uma excelente sexta-feira, por caridade. Não saia sem deixar o seu joinha, que isso é importante. Deixe o seu joinha para ajudar o canal, para que outros possam também experimentar da palavra de Deus. Até daqui a pouco, se Deus quiser.